Fala galera, vamos continuar aqui agora com as questões de prova, para colocar isso em prática. Então veja bem, primeira questão, olha aí ó, quem apareceu, olhos de ressaca aí da Capitu, ó. Tinha me lembrado da definição que José Dias dera para eles, olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia, e queria ver se podiam chamar assim. Capitu deixou-se fitar e examinar. Só me perguntava o que era, se nunca os vira. Eu nada achei de extraordinário. A cor e a doçura eram minhas conhecidas. A demora da contemplação, creio que lhes deu outra ideia do meu intento. Imaginou que era um pretexto para mirá-los mais de perto, com os meus olhos longos, constantes enfiados neles. E a isto atribuo que entrassem a ficar crescidos e sombrios, com tal expressão que... Retórica dos namorados. Dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico. Uma força que arrastava para dentro como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros, mas tão depressa buscava as pupilas. A onda que saía vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me, tragar-me. Machado de Assis, olhos de ressaca em Dom Casmurro. Aí vamos lá. Olha a questão. No texto, o ponto de vista do narrador classifica-se como... Turma, aqui entra uma questão de conhecimento de mundo. Quem narra o Dom Casmurro? O próprio Dom Casmurro. O Bento Santiago é o próprio Dom Casmurro. Então, obviamente, ele participa da história, ele é um narrador personagem. Aí você vai dizer assim para mim, mas Sidoca, eu não li o livro. Eu não li Dom Casmurro. Caramba, como é que eu vou acertar uma questão como essa? Você não leu o livro, mas você sabe o que define um narrador personagem e um narrador observador, não é verdade? Você sabe que o narrador personagem apresenta foco narrativo em primeira pessoa. E que o narrador observador ou onisciente só vão fazer o quê? Terceira pessoa, só vão apresentar a terceira pessoa. E aqui, quando você volta ao texto, por mais que você não saiba que foi o próprio Dom Casmurro que narrou a história, você percebe aqui, ó, que aparece a marca de primeira pessoa, ó. Eu não sabia, eu não achei. Então você com isso percebe que o foco narrativo é primeira pessoa e que é um narrador personagem, portanto gabarito letra A. Continuando, no segundo parágrafo predomina o modo de organização textual. Olha como é interessante, olha como é que ele direcionou. Se ele fosse falar da predominância do texto, obviamente seria um texto narrativo, mas ele falou do segundo parágrafo em si. E quando você olha aqui para o segundo parágrafo, você vê que ele vem com uma sequência de quê? De descrições sobre esse olhar da Capitu, que é um olhar forte, danado. Veja que ele até diz aqui, ó, para a gente entender o porquê de ser um olhar, o porquê de serem olhos de ressaca, ó. Ele diz assim, ó, traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira na praia nos dias de ressaca. Então aqui, meus amores, o gabarito vai ser letra B, descritivo. Na sequência, mais um pequeno texto. Passávamos férias na fazenda da Jureia, que ficava na região de lindas propriedades cafeeiras. Íamos de automóvel até Barra do Piraí, onde pegávamos um carro de boi. Lembro-me do aboio do condutor a pé
ao lado dos animais com uma vara. Show, marinheiro, vamos, teimoso. Tenho ótimas recordações de lá e uma foto da qual gosto muito da minha infância. As gargalhadas vestindo o macacão que minha própria mãe costurava com bastante capricho. Ela fazia um para cada dia da semana. Assim eu podia me esbaldar e me sujar à vontade, porque sempre teria um macacão limpo para usar no dia seguinte. É do Jô Soares. Aí diz assim, ó, o texto é essencialmente descritivo, pois detalha lembranças acerca das viagens de férias que a personagem e sua família faziam com frequência durante sua infância. Então vamos lá. Quase tudo aqui, quase tudo está certo. Quase tudo. Menos a sinalização do tipo de texto. Afinal de contas, aqui ele está contando uma história, ele está narrando o que acontecia com ele na infância dele. Então, este texto aqui, apesar de ter um ou outro momento descritivo, ele é essencialmente, predominantemente narrativo e não descritivo. Então, como ele é essencialmente narrativo e não descritivo, gabarito, ó, errado. Vamos para a próxima. Mais um textinho. Esse texto é interessante, ó. Olha aqui, ó. É antigo, hein? E como manejava bem os cordéis de seus títeres, ou ele mesmo títere voluntário e consciente, como entregava o braço, as pernas, a cabeça, o tronco, como se desfazia de suas articulações e de seus reflexos quando achava nisso conveniência. Também ele soubera apoderar-se dessa arte, mais artifício, toda feita de sutilezas e grosserias, de expectativa e oportunidade, de insolência e submissão, de silêncios e rompantes, de anulação e prepotência. Conhecia a palavra exata para o momento preciso, a frase picante ou obscena no ambiente adequado, o tom humilde diante do superior útil, o grosseiro diante do inferior, o arrogante quando o poderoso em nada o podia prejudicar. Sabia desfazer situações equívocas e armar intrigas das quais se saía sempre bem, e sabia, por experiência própria, que a tortura se ganha com uma frase, num dado momento, que este momento único, irrecuperável, irreversível, exige um estado de alerta para a sua apropriação. Aí vem o comando da questão. No conto, o autor retrata criticamente a habilidade do personagem no manejo de discursos diferentes segundo a posição do interlocutor na sociedade. A crítica à conduta do personagem está centrada na imagem do títere ou fantoche. Para quem ainda não havia entendido, aqui o comando da questão acaba explicando, né? Um tititeiro é aquele cara que mexe no bonequinho de fantoche, em que o personagem acaba por se transformar, acreditando dominar os jogos de poder na linguagem. Certinho, é isso que ele faz. Ele se moldava a cada situação. Então, gabarito certo. E aqui a nossa última questão desta parte. Leia o trecho abaixo. A ciência mais imperativa e predominante, sobretudo, é a ciência política, pois esta determina quais são as demais ciências que devem ser estudadas na polis. Polis é a cidade, tá? Nessa medida, a ciência política inclui a finalidade das demais, e então essa finalidade deve ser o bem do homem. O gênero
textual utilizado pelo autor é texto de opinião. E aí eu te pergunto, aqui tem uma informação, não tem uma informação? Mas isso é o suficiente para caracterizar um texto de opinião? Quando você pensa num texto, como a questão trouxe aqui, um texto de opinião, não pode ser apenas um texto dissertativo. Porque aqui é um texto dissertativo, mas é um texto dissertativo expositivo, informativo. Aqui eu tenho um texto de exposição, de informação e não de opinião. Porque eu não tentei prevalecer a opinião. Aliás, o autor aqui não tentou prevalecer uma opinião. Ele não tentou apresentar um ponto de vista e justificar esse ponto de vista, apresentar argumentos para consolidar este ponto de vista. Isso não aconteceu. Então não é um texto de opinião. Seria um texto de opinião se fosse uma dissertação argumentativa. Então aqui, ó, gabarito errado. Veja aqui na sequenciazinha os gabaritos. E agora a gente entra na seara da interpretação. Só que é o seguinte, galera. Quando a gente entra na seara da interpretação, muita conversa tem que rolar para entender o todo da coisa. Porque, geralmente, quando você vai fazer uma aula voltada para análise textual, geralmente, tá? Estou falando sempre, óbvio. Geralmente você tem pouco tempo quando é uma turma presencial. Escuta o que eu vou te falar aqui agora. E aí, geralmente, o professor direciona logo para os comandos das questões, para saber se aquela questão é de compreensão ou de interpretação, por exemplo. Ah, mas professor, eu estava aqui pegando edital tal, nem apareceu a palavra compreensão. Ah, então só vai cair interpretação, né? Pô, mas eu já estava vendo um outro aqui, nem apareceu a palavra interpretação, só apareceu compreensão, então só vai cair compreensão. Não, esqueça isso. De vez em quando os editais, de forma equivocada, eles analisam de forma indistinta essa situação, como se só fosse possível fazer questão de interpretação, ou como se só fosse possível fazer questão de compreensão, ou como se de alguma forma eles estivessem dizendo que eles só fazem uma coisa ou outra. E isso não é verdade. Todas as bancas vão fazer questões de compreensão e de interpretação. Porque a compreensão é aquilo que está dentro do texto e a interpretação é aquilo que vai um pouquinho além do texto. Mas todas as bancas trabalham isso, então você precisa sim saber a diferença. E aí geralmente é aí que para, né? Para por aí. Só que na verdade existe um pré-comando de questão. Existe um pré-comando de texto, que é o próprio texto em si. E muitos não param para criar estratégias interpretativas. Tem candidato que vai para a prova, por exemplo, sem nunca ter feito uma questão de texto de uma prova anterior. Porque ele botou na cabeça dele que é impossível estudar texto. Ah, estudar crase, beleza. Estudar concordância, beleza. Porque por mais que não seja questão, o conceito eu sei. Ah, então tem crase antes de verbo? Não. E olha, nessa frase aqui ele colocou crase antes de verbo. Matei que está errada. Aí o cara pensa assim, ué, mas como é que eu vou estudar? E tá certo até aí. Agora, como é que eu vou estudar texto se em cada prova é um texto diferente? Como é que eu vou fazer uma questão de texto? Não tem como. Só que tem sim. Você, na verdade, precisa criar estratégias para fazer uma boa leitura. E a primeira coisa que eu tenho que te falar aqui agora é que você deve sim pegar as provas anteriores. Porque quando você pega essas provas anteriores, você já entra no universo da leitura, você já começa a apurar a sua leitura. Ao invés de ficar, sei lá, um tempão lendo um texto, você vai começar a otimizar isso. Quanto mais você lê, mais rápido, mais acelerado, mais atencioso você fica. E um segundo momento, você começa a absorver cultura. Porque os textos que aparecem nas provas, de forma geral, tá? Eles são bem selecionados. Então, eles trazem sempre algum assunto muito enriquecedor. E interpretação é isso.
Quanto mais conhecimento, quanto mais cultura você tem, maior é sim a sua capacidade interpretativa. Então vamos criar aqui algumas estratégias. Então a primeira coisa que a gente vai analisar aqui, ó, gente, os textos. Como é que eu vou fazer a leitura dos textos? Como é que é a melhor leitura para a gente fazer? Melhor leitura é em voz alta. E aí você já tá assim, tá maluco. Como é que eu vou fazer uma leitura em voz alta, Cid? Você tá louco? Calma, que não é com esse tom de voz que eu estou usando aqui agora, não. É só um leve balbuciar, para que você escute o tom da sua voz. Você não precisa atrapalhar ninguém, não. Não precisa. Não precisa. Se for fazer a prova de máscara, então, porque agora virou um hábito usar máscara, ninguém vai te impedir de fazer uma prova de máscara, por exemplo, ninguém nem vai perceber que você está fazendo isso. Agora, por que é tão importante fazer essa leitura em voz alta? Porque a nossa leitura mental ela é extremamente dispersiva. Talvez você já tenha até passado pela situação que eu vou agora narrar. Você pega um texto de 30 linhas e começa a leitura. Aí lá pela linha 7, pela linha 8, você já começa a dispersar, a pensar no papagaio, no periquito, no feijão que deixou no fogo, no namorado, na namorada. Quem tem amante pensa na amante, é uma loucura. Mas na marra você vai até o final do texto. Porém, fica com aquela sensação horrorosa de não ter entendido o tema central, a tal ponto que você não sabe se aquele texto é sobre política, sobre religião, sobre economia. E aí, o que você vai fazer? Cara, você tem duas opções. Ou você parte para a prova sem ter entendido o texto, particularmente acho até uma boa opção, porque você vai fazer primeiro as de gramática, depois, se sobrar tempo, você volta para entender melhor o texto, ou você faz uma segunda leitura imediata. E aí é o seguinte, se a segunda leitura imediata funcionar, maravilha, puxa, você venceu uma barreira. Agora, e se não funcionar? Pensa comigo, você leu o texto 2 vezes, não entendeu nas 2 vezes, não há cristão no mundo que mantenha calma, você vai se desesperar. Isso é um fato. E se o cara se desesperar, já era. Já era, porque prova é confiança. Se o cara não está confiante, ele não vai fazer uma boa prova. Não vai, então prova é confiança. Agora, o que eu faço para minimizar isso? Uma leitura em voz alta. Eu não sei se você sabe, mas o gago ele só gagueja porque pensa muito rápido e o aparelho fonador não acompanha. Em que momento o gago não gagueja? Quando ele canta, pois na hora do canto tem as pausas e as entonações. E aí isso acontece com a nossa leitura. A leitura mental ela é gaguejada. Eu não coloco pausas e entonações. Agora, quando eu leio em voz alta, primeiro, que eu já leio mais devagar, isso já é um ponto positivo, você já presta mais atenção. Segundo, eu emprego as vírgulas e os pontos, as pausas e as entonações. Tem palavra sim que é para ser dita mais fortemente mesmo. E dessa forma eu vou compreender e interpretar melhor o texto. Então aqui, ó, primeira dica, leitura em voz alta. Detalhe, essa leitura em voz alta é só para o texto de língua portuguesa? Não. Preste atenção no que eu vou te falar aqui agora. É para todos os textos da prova. Para todos os textos. E também para o enunciado das questões. Tem aluno que erra a questão de direito, por exemplo, não por falta de conhecimento jurídico, mas sim por falta de conhecimento linguístico. Ele não entendeu o que a questão estava perguntando e por isso ele errou. E se ele tivesse feito uma leitura em voz alta, ele já teria resolvido esse problema. E às vezes o cara está lendo um texto, não está nem no comando da questão, numa outra parte da prova, fazendo uma questão, sei lá, de direito constitucional, e aí ele se enrola, porque ele não entendeu o texto. E isso teria sido resolvido com apenas uma leitura em voz alta. E antes de passar para outras dicas, eu quero falar sobre um negócio que eu vi na internet que me assustou demasiadamente. Foi uma informação, e assim, o que mais me assustou não foi nem a informação em si, porque na internet tem um monte de besteira, mas o que mais me assustou
foi como esse vídeo viralizou, como ele tem muitas visualizações e como as pessoas estavam comentando ali positivamente, sabe? Eu não sei se quem jogou o vídeo na internet patrocinou de tal forma e colocou robôs ali para comentar o que ele queria que fosse comentado para as pessoas acreditarem naquilo, ou se realmente as pessoas já estavam acreditando no primeiro momento, porque era algo absurdo. Dizia que você é capaz de acertar 91% das questões de texto sem ter lido o texto. E cara, isso não faz o menor sentido. É só você colocar o seu tic-teco para pensar. Se você pega uma prova, lê o texto, parte para as questões de texto e ainda assim é capaz de errar as questões, imagina sem ler o texto. Caramba, virei o que agora? A mãe de Ná? Não tem como, gente. Isso é praticamente algo idiota. Sabe, assim, não acredite. Agora, o nosso problema, às vezes eu vejo isso, é que a gente quer facilidade. Eu já venho há algum tempo batendo um papo aí com vocês já perceberam que não tem nenhum método fácil. O que você precisa é de constância, de repetição. Achar que você vai aprender de uma hora para outra, isso não vai acontecer. Então as pessoas gostam de escutar, eu não preciso ler o texto, eu consigo aprender em uma semana. Não, isso é mentira, gente. Não tem para onde correr, não. Tem para onde correr, não. Tem que ler o texto, sim, você tá louco? E aí eu vi uma outra informação que, assim, até pode funcionar, mas eu particularmente não comungo da opinião. E eu já vi até bons professores dando essa opinião, mas eu discordo, assim, claramente, e não tenho o menor problema em dizer que discordo. O que eles dizem para o aluno não ler o texto e partir para o comando da questão, direto. Aí ele lê as questões e depois ele volta para ler o texto. Qual é o objetivo? É fazer o aluno ler uma vez a menos o texto, para otimizar, para ser mais rápido. Mas eu te pergunto, você está no ensino fundamental, por acaso, quer ser o Seninha? Lembra que a gente no ensino fundamental terminava, acabei, professora, posso sair? Acabei, né? A gente tinha essa mania. Quer fazer isso? Vai terminar a prova lá e vai, acabei! Não, né? Você quer gabaritar a prova. Então, não funciona assim. Não funciona. Tá? Então, leia o texto. Até porque é óbvio que na hora que ele te dá essa dica, leia a questão para você voltar ao texto, isso tem um fundo de verdade, porque você realmente precisa voltar ao texto. Mas aí, cara, você vai ter que fazer isso lendo ou não o texto. Você vai ter que voltar quantas vezes for necessário, 5, 6, 7 vezes, para acertar a questão. Agora, um problema de ir direto para o comando da questão ignorando o texto, você não sabe nem sobre o que é o texto. Aí você vai para o comando da questão porque você volta com foco. O avaliador nem sempre faz uma sequência adequada. As 2 primeiras questões são de texto, ou as 3 primeiras, ou as 4 primeiras e o resto é de gramática. Não, não é assim não. Às vezes, a primeira questão é de texto e a segunda já é de gramática. E a terceira volta a ser de texto. E tu sabe como é que vai funcionar a sequência? Tu sabe como é que o avaliador estruturou ali a prova? Não sabe, não é? Então vai logo pro texto. Leia o texto en passant para saber do que se trata, se é sobre política, religião, economia, segurança pública. Vai logo. Aí depois você vai para o comando da questão, para saber se é de compreensão ou de interpretação. Mas e se a questão pedir para eu voltar ao texto? Caramba, volte. Volte quantas vezes for possível. Mas será que eu vou ter tempo de terminar a prova? Gente, pelo amor de Deus. Quem já faz prova há algum tempo sabe que a gente termina a prova e fica lá esperando com cara de tacho para poder sair com o caderno de provas quando eles liberam o caderno de provas. A gente termina rápido. Mas eu não, Cisne, eu estou demorando muito, eu não consigo terminar de jeito nenhum. Você está louco? Eu nunca consigo terminar, eu tenho esse problema. Então, na verdade, o que você precisa é criar esse ambiente de simulados, esse ambiente, na verdade, de prova. Então, o que você vai começar a fazer? Além de estudar o que você já estuda, você vai começar a perceber qual é o horário da tua prova. Vou fazer a prova domingo de manhã. Então, no domingo de manhã, você vai começar a fazer alguns simulados. Eu vou fazer no domingo de tarde. Você vai começar a fazer alguns simulados no domingo de tarde. Para quê? Para condicionar o teu corpo e a tua mente para aquela situação.
E aí tem que ser em horário de relógio. Eu tenho quantas horas para fazer a prova? 4 horas e meia. Mas aí, fazer a prova não é só fazer as questões. Fazer as provas é fazer as questões, é marcar no cartão resposta. Quando tem redação, é fazer a redação na folha de rascunho e passar a limpo. Então, você tem que começar a criar essa situação. E aí, com o tempo, você vai perceber que você vai acelerar, que você vai fazer cada vez mais rápido. Então, faça isso, que vai mudar a sua vida da água para o vinho, tá? Agora, continuando aqui, ó. Primeiro comando já está executado. Leia em voz alta o texto, não só de português, mas da prova inteira, e não só os textos, mas o comando das questões, porque isso vai te auxiliar bastante. Essa dica é para todo mundo, até para você que já está estudando aí há algum tempo, 2, 3 anos, você é macaco velho em concurso, mesmo assim siga essa dica, porque você vai ver como vai elevar o teu grau ali de acertos, o teu nível de acertos. Agora a gente vai continuar. Para quem está há pouco tempo ou para quem tem muita dificuldade. Lembra que eu sempre digo que a análise textual depende de uma análise gramatical? Pois bem, tem um assunto fronteiriço ali no meio, que é a coesão textual. E a gente vai dividir em duas etapas, tá? Essa coesão textual. A gente tem a coesão referencial e a coesão sequencial. O que seria a coesão referencial? É quando um elemento faz referência a outro no intuito de evitar repetição. Na fala, eu posso várias vezes repetir o mesmo termo. E na escrita, se eu repito, eu demonstro pobreza de vocabulário. E o principal elemento da coesão referencial é o pronome, que trabalha para quem? Pronome, que é o substantivo. Então, vocês vão perceber íntimas conexões entre substantivos e pronomes. E você vai destacar isso. Então, vamos lá. Ó. Você vai perceber que os substantivos e os pronomes possuem uma conexão. Então, você vai sinalizar da seguinte forma. Você vai sublinhar o substantivo e envolver o pronome relacionado a esse substantivo. De preferência, você vai puxar uma setinha assim para indicar a conexão que existe entre eles. Na hora em que você faz isso, além de melhorar a compreensão do texto, pode ser que seja uma questão da tua prova. Pode ser que o avaliador destaque um elemento, pergunte qual é o referente do termo destacado. Se você já fez esse procedimento durante a leitura, você vai resolver essa questão assim, ó, em segundos. Agora, se você não fizer, significa exatamente que você vai errar? Não. Não significa que você vai errar, mas significa que você vai ficar meio perdido. E aí, dependendo ali da tua ansiedade, da tua falta de atenção, do teu nervosismo, pode ser que de fato você erre. Então, cuidado, tá? Agora, a segunda coesão é a coesão sequencial, que é a sequência das ideias empregadas dentro de um texto. Se tem causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão e por aí vai. E quem é o principal elemento? É a conjunção. E aí você também vai destacar a conjunção. Então, vamos lá. Só que agora é o seguinte, deixa eu até colocar aqui a canetinha vermelhinha. Não é só destacar a conjunção, é destacar a conjunção e identificar o valor semântico. Como você vai destacar essa conjunção? Entre colchetes. E de preferência você vai puxar uma setinha para identificar o valor semântico. Vou te dar um exemplo. Apareceu um porém. O que você vai fazer? Você vai colocar entre colchetes, vai puxar a setinha e vai escrever oposição. Apareceu um portanto. O que você vai fazer? Você vai colocar entre colchetes, vai puxar uma setinha e vai escrever conclusão. E assim por diante, porque aí você começa a matar a sequência de ideias que estão ali empregadas dentro do texto. Aí você vai falar assim para mim, Sidoca, fiz tudo isso, realmente melhorei da água para o vinho, mas eu ainda encontro desconforto com alguns textos mais filosóficos, com alguns textos mais complexos. Ou então você vai falar assim para mim, Sidoca, eu tenho dislexia, eu tenho déficit de atenção, eu realmente tenho uma dificuldade um pouco maior. Existe alguma forma, para além desses 3 procedimentos, eu usar um outro e melhorar ainda mais? Existe sim. Existe um
essencial para quem realmente tem muita dificuldade com o texto, ou porque ele veio mais complexo, ou porque tem algum tipo de probleminha ali na hora, uma dislexia, um déficit de atenção. Não significa que vai ser impossível para você não, a gente vai resolver isso aqui agora. Mas ó, caraca, agora foi estilo Netflix. Só no próximo bloco, tá? Beijão, tchau, tchau, até daqui a pouco.